Deus nos é declarado em três personagens nas Escrituras como Criador, como Salvador e como Pai. 1 Pedro capítulo 4, versículo 19, nós vemos que Deus é um Criador fiel. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, nós vemos que Deus é nosso Salvador. E 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Deus é nosso Pai. Em cada um desses personagens podemos compreendê-lo e confiar nele, se assim desejar nosso coração. Em nosso tempo, Criador tornou-se um título meramente elogioso nos lábios dos homens. A teoria da evolução representa as várias formas de vida como as conhecemos, como apenas desenvolvimentos de formas inferiores, sempre lutando para ascender em virtude de algum poder inerente a si mesmas. Essa visão torna Deus, na melhor das hipóteses, um mero superintendente. Que o homem é uma criação independente, absoluta e essencialmente destinada, ou melhor dizendo, distinta de todas as outras, não é mais acreditado por muitos. Que o homem tem uma eternidade à sua frente, tampouco. Mas como as Escrituras falam sobre isto? Os oráculos sagrados representam inquestionavelmente Deus como a fonte e originador de tudo. Não apenas de tudo que vemos, mas de todas as coisas que estão no céu e na terra, visíveis e invisíveis. É isso que afirma Colossenses capítulo 1, versículo 16. 6 vezes em Gênesis capítulo 1, a palavra criou é usada para a obra das mãos de Deus. A Bíblia diz, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é aparente. Isto está em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Não é por pesquisa geológica, por mais útil e bom que isso possa ser em seu devido lugar, mas pela fé nós entendemos que todas as coisas foram criadas por Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. A matéria não é eterna. Foi criada pela mão de Deus. Mas o que é de maior importância para nós, o homem também foi criado divinamente. Daniel não usou nenhuma figura de linguagem quando disse ao rei Belsazar, ao Deus em cujas mãos está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, tu não glorificastes. Pode ler a história em Daniel capítulo 5. Ele estava procurando impressionar o homem culpado com o fato de que ele era uma criatura de Deus, com profundas responsabilidades para com Deus e que ele nunca havia reconhecido. Atos capítulo 17, na cidade de Atenas, o apóstolo Paulo citou com aprovação as palavras do seu próprio poeta, o poeta deles. Ele disse, nós também somos sua descendência. E ele mesmo acrescentou, o apóstolo Paulo acrescentou, ele dá, falando de Deus agora, dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. A esses eruditas sonhadores, o apóstolo julgou necessário ensinar que o homem saiu da oficina do Todo-Poderoso. O processo é descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Primeiro, ouvimos Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois, temos as diferentes etapas da obra criatória de Deus. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em seus narinas o fôlego da vida e o homem se tornou ou foi feito uma alma vivente. O divino primeiro formou o corpo e então, na estrutura inanimada, ele soprou a sua própria respiração. Até agora temos visto Deus, nosso Criador.
Vamos pensar um pouquinho Deus como nosso Salvador. É um título maravilhoso e encontrado apenas nas epístolas a Timóteo, escrita por Paulo a Timóteo e a Tito. O fato de ele, Deus mesmo, tentar salvar os rebeldes contra a sua própria majestade, a majestade de Deus, é realmente uma maravilha. Porque Deus é justo e santo. Nós, pecadores, embora haja infinita variedade nas obras de Deus, ele só se agradou em criar duas ordens de seres morais e eternos, anjos para os céus e os homens para a terra. Ambos se revoltaram contra Deus. Para os anjos, Deus não providenciou nenhum salvador. Para os homens, ele providenciou um. Quem pode explicar tão grande mistério? Deus não tinha nenhuma obrigação de salvar nenhuma de suas criaturas rebeldes. Ele poderia ter se declarado Deus nosso juiz para os homens como para os anjos. Mas o Filho encarnado nos disse, o Senhor Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos 16 e 17. E assim a graça de Deus, que traz salvação, apareceu a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11. A bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, se manifestaram, como lemos em outro lugar. Deus, nosso Salvador, não é um pensamento tão familiar para alguns como Jesus, nosso Salvador. A concepção popular é um Deus severo e um Jesus gracioso. O papado, o Papa e os papas, vai ainda mais longe em sua deturpação, tornando até mesmo Jesus severo e precisando das palavras de Maria, a mãe dele, para tornar Cristo, Jesus, favorável aos pecadores. Portanto, ele não é o mediador na religião católica, e sim Maria, porque Jesus é muito severo, como Deus é severo, Pai. Deus nosso Salvador significa que aquele mesmo contra quem transgredimos em seu grande amor, ele mesmo providenciou tudo o que o seu trono exigia para nos salvar. Quem desconfiaria de um Deus assim? Alguns estavam falsificando o evangelho nos dias do apóstolo Paulo e pregando a lei. Destes, Paulo diz com desdém, não entendem nem o que eles dizem, nem o que afirmam. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Da mesma forma, ele falaria dos líderes religiosos de nosso tempo que colocaram os homens sob a lei e os encorajam a ir à presença de Deus com votos em seus lábios que ninguém é capaz de cumprir. O Evangelho revela Deus, não como um cobrador, mas como um doador. É uma coisa solene falsificar o testemunho de Deus. Agora, se é realmente verdade que Deus é nosso Salvador e que a graça de Deus que traz salvação a todos os homens se manifestou, surge a pergunta, podemos ser salvos? Paulo poderia dizer em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, Deus, quem nos salvou. E ele fala em bendizer a Deus por salvar o principal dos pecadores em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, falando dele mesmo. Você pode agradecer a Deus pela mesma bênção inestimável de já ser salvo? Lemos em nosso terceiro texto, Deus nosso Pai, portanto nós já falamos de Deus nosso Criador, Deus nosso Salvador, e vamos concluir este vídeo pensando em Deus nosso Pai. Não o grande Pai universal, como alguns dizem, juntando a ele a ideia da irmandade universal do homem. Esta não é a verdade de Deus, mas uma das mentiras mais perigosas de Satanás. Deus é o Pai de todos os que creem no Senhor Jesus, mas de nenhum outro. Ele é Criador de todos os humanos.
Seu nome de pai foi revelado pelo Filho, o Senhor Jesus. Israel o conhecia como Jeová e os primeiros patriarcas como o Todo-Poderoso. Temos o privilégio de conhecê-lo como Pai. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Mas o desdobramento foi gradual. Durante seu ministério terreno, Jesus ensinou seus discípulos a dizer: Pai nosso que estais nos céus e Pai celestial. Mas esses títulos não expressam a plena graça do cristianismo? Até que Jesus ressuscitou dos mortos, ele disse: Meus irmãos, e meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. Tais palavras colocam tudo em seu lugar e relacionamento com seu Pai e Deus. Para Deus somos muitos filhos, em relação a Cristo somos muitos irmãos, entre os quais Ele é o primogênito. Bem pode o apóstolo dizer: Eis que tipo de amor o Pai nos concedeu para que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 1. A comovente parábola do próprio Senhor, contada pelo Senhor em Lucas capítulo 15, mostra como o Pai se deleita em derramar seu amor sobre aqueles que vêm a Ele em arrependimento. Seu amor, como Deus nosso Salvador, é um amor de compaixão. Seu amor como Deus nosso Pai é um amor de relacionamento mais terno. Todo crente, cada pessoa salva, pode chamar a Deus como seu Salvador, sim, como seu Criador também, mas ele tem o privilégio de chamá-lo de Pai. Se você ainda não está salvo, não creu em Cristo de forma alguma. A Escritura, ou a Bíblia, não conhece duas maneiras de crer, uma certa e outra errada. Podemos falar de fé viva e fé morta, mas a Escritura fala de crer no que Deus diz. Fé nos homens e fé em Deus são os mesmos exercícios da mente. A diferença não está na fé, mas na pessoa em quem a fé se apoia. Paulo não disse ao carcereiro, a história contada em Atos capítulo 16, ele não disse: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e serás salvo. Esta frase está em Atos capítulo 16, versículo 31. Você lendo lá a frase, Paulo não disse desta forma: crê no Senhor Jesus Cristo de uma maneira certa e você será salvo. Se o tivesse dito, o pobre, ignorante, pagão, carcereiro não o teria compreendido. Mas Paulo simplesmente disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas não devemos nós operar a nossa própria salvação? Alguém pode perguntar. Esta pergunta é formulada com muita frequência tanto por pecadores ansiosos como por pessoas indiferentes. Às vezes é feito deste modo. Não diz a Escritura que nós devemos operar a nossa própria salvação? Como então harmonizar isto com a afirmação que somos salvos pela fé somente? Deves reparar a quem são dirigidas estas palavras, operar a vossa salvação. Em Filipenses capítulo 1, a quem foram dirigidas essas palavras, versículo 1 capítulo 1, versículo 1, está escrito: a todos os santos em Cristo Jesus, com os bispos e diáconos. Portanto, os tais já eram salvos, a quem foi dito para desenvolver a salvação. Não esperavam ser, sabiam que estavam salvos. A esses, Paulo diz: operai a vossa salvação, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Já estavam de posse da salvação. A expressão operai vossa salvação indica posse. E assim, eles deviam operar aquilo que já lhes fora dada por Deus. Mas então, será que não devo orar para ser salvo? Em parte alguma da Bíblia somos ensinados
que seja necessário orar ou tornar a oração, ou tornar a orar novamente, orar e tornar a orar para obter a salvação. A Bíblia ensina que os pecadores são salvos por um único meio, que é ter fé na obra consumada por Cristo. Porventura, disse Jesus a Nicodemos que orasse para ser salvo? Não, a história está em João capítulo 3. Disse, porém, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. E Paulo, em resposta à pergunta do carcereiro, que é necessário que eu faça para me salvar, não disse, ore ou ora fervorosamente pedindo perdão e você será salvo. Não, ele não falou isso. Paulo e Silas não disseram isso ao carcereiro, mas simplesmente disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não é, pois, necessário que ores ou tornes a orar a Deus pedindo a salvação. Ele está agora mesmo insistindo contigo para que aceite esta salvação pela fé que já foi consumada, já foi preparada pelo seu próprio Filho na cruz. A Bíblia afirma, quem a Deus não creu, mentiroso fez. 1 João capítulo 5, versículo 10. Em vez de orar pedindo para seres salvo, estenda a tua mão vazia agora, enquanto ouve este vídeo, e aceita pela fé, das mãos feridas do Salvador Jesus, o dom gratuito da vida eterna. A Bíblia diz, quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Muitas vezes o pecador, ainda não convencido que Deus salva pela fé, pensa que se eu fizer a minha parte, Deus fará dele. Todo pecador não salvo tem que aprender três coisas muito importantes. A primeira, que ele nada pode fazer para ser salvo, ou para se salvar. A segunda, que Deus não exige que ele faça alguma coisa no assunto da salvação. E terceira coisa, que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo o que era necessário para sermos salvos e para que Deus pudesse nos salvar. Se aprenderes estas três lições, nunca mais hás de falar em fazer a tua parte. A tua parte é admitir que estás perdido, que como pecador mereces o inferno e que nada pode fazer para a tua salvação e evitar ir para o inferno. A tua parte é parar de pensar que pode ser salvo por qualquer coisa que faças ou sintas. A tua parte é crer no Senhor Jesus Cristo e no que Ele fez, e tudo o que Ele fez, tudo o que era necessário, Ele fez. Tudo o que era preciso já está feito por Ele naquela cruz. O Senhor Jesus, Ele fez a expiação e pagou o preço da redenção com seu precioso sangue. Em qualquer momento que abandonares a ideia de quereres seres salvo pelas tuas obras e creres no Senhor Jesus, que já fez tudo e tudo pagou, virás a ser um filho de Deus. Você vai se tornar um filho de Deus, um herdeiro da glória e co-herdeiro com Cristo. A Bíblia diz, aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 5. Sou um grande pecador. Não há dúvida que és um grande pecador, muito mais do que imaginas. Deus sabe tudo a teu respeito. Porém, Ele ama-te com um amor infinitamente maior do que o dos teus pais e tem sempre revelado por ti, desde a tua meninice, quando ainda dormias agasalhado ao colo de tua mãe. A despeito do teu pecado e loucura, Deus está de braços abertos para te receber e te salvar. Não passar a mão por cima dos teus pecados, mas Ele está disposto a te perdoar porque alguém já sofreu no teu lugar, o seu próprio filho. O filho pródigo, mesmo em trapos, penúria e miséria, foi recebido pelo Pai e Deus está desejoso de salvar-te agora. Toma o lugar de um perdido pecador e terás direito ao Salvador dos pecadores perdidos.
O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João capítulo 6, versículo 37. Mas o diabo sussurra: ninguém pode ter certeza disso. A resposta decisiva de Paulo ao carcereiro, que já mencionamos neste vídeo, que fez a mais importante de todas as perguntas, foi... A resposta à pergunta deste carcereiro foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Paulo não disse: crê no Senhor Jesus Cristo e terás possibilidade de seres salvo. Muitos dizem que é grande presunção alguém afirmar que está salvo. Asseveram que ninguém pode ter essa certeza e que o mais que podemos fazer é nutrir uma humilde esperança. Como isto é diferente do ensino do Senhor Jesus e dos seus apóstolos. Paulo diz: sabemos que somos salvos ou sabemos que estamos salvos. Temos plena confiança de que estamos salvos. Leia 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 e também o versículo 8. O apóstolo João afirma: filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Não há nenhuma dúvida no assunto aqui. 1 João capítulo 2, versículo 12. O apóstolo João também disse: nós sabemos que passamos da morte para a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo 14. Todo pecador que crê no Senhor Jesus tem necessariamente de crer que está salvo. Esse crer não é acreditar que Cristo salva, nem acreditar que Ele pode salvar, mas crer para a sua própria salvação pessoal. Seria, na verdade, grande presunção alguém duvidar da palavra de Deus. Lemos que, na mesma hora da noite que o carcereiro perguntou: que é necessário que eu faça para me salvar, deu-se o testemunho da sua conversão e batismo. Leia Atos capítulo 16. E a Bíblia acrescenta: e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Atos capítulo 16, versículo 34. Dentro do curto espaço de algumas horas, toda a família creu do carcereiro, foi salva e foram batizados. Seria ocioso dizer que ninguém pode ser salvo de repente, porque a Escritura claramente testifica que as pessoas mencionadas no Novo Testamento foram salvas no momento em que creram. Quanto tempo levará o filho a acreditar no que lhe diz o pai? Nenhum instante. Deus emprega uma outra figura para mostrar como o pecador pode ser salvo. Nós temos as palavras, o olhar. Há um versículo na Bíblia onde o Senhor diz: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Isaías capítulo 45, versículo 22. Quanto tempo levava para o israelita ser curado da mordidura da cobra, da serpente, em Números capítulo 21 e no versículo 9? Se no momento antes estava morrendo, no momento depois de olhar para a serpente de metal estava curado, simplesmente porque confiou na promessa, na palavra de Deus. Olhará para a serpente de metal e ficará vivo. No mesmo momento em que creres no Senhor Jesus, ou olhares para Ele pela fé, serás salvo. Olhares para Ele como o único que pode te salvar. Ouça o que o apóstolo João disse aos crentes de seus dias: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que crede no nome do Filho de Deus. Que versículo claro! 1 João capítulo 5, versículo 13. Não é presunção crer no que Deus diz, mas duvidar da palavra de Deus é fazer-se culpado do maior pecado que o homem pode cometer, o pecado da incredulidade. Portanto, você que me ouve, você deve ser salvo. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu estou transmitindo o que a Bíblia afirma. O Senhor Jesus Cristo disse:
Falando com Nicodemos, a quem já citei neste vídeo, no Evangelho de João, capítulo 17, ele disse que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Para você ser salvo, como pecador, merecedor do inferno, mas não querendo ir para lá, arrependido dos seus pecados, você pode crer naquele que consumou a obra para a nossa salvação, descansar nele. Como eu já disse também neste vídeo, ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Portanto, crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo.